Olha, nós aqui novamente, com muita alegria, falando do amor, da graça de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre uma história conhecida como Vento e Tempestade. Sou o pastor Paulo, aqui da cidade de Barra Bonita, estado de São Paulo, Igreja Batista Filadélfia. Nosso culto é quinta-feira, 20 horas, sábado, 20 horas e domingo, 9h30 da manhã e também às 19 horas. Conta uma história que havia um vovô e um netinho e eles estavam na fazenda e naquele dia deu um temporal muito forte, muito grande. E quando o netinho saiu assim na varanda da casa, ele olhou e chamou o vô: vô, corre aqui, vô, venha para cá, rápido, não demora, vô, venha, venha. E quando o vô saiu, ele viu que a grande figueira, a figueira imensa, enorme, robusta, centenária, havia caído com o temporal. E aí ele olha para o lado e vê que aquele pequeno bambu, ele continuava lá. Aí o vô olhou e falou para o neto: nossa, o neto olhou para o vovô: como pode acontecer isso? E foram lá, se aproximaram daquela figueira que vários homens precisavam fazer dar as mãos para poder abraçá-la. Aí o vovô olhou e viu e percebeu que a figueira estava oca por dentro. Aí ele olhou e falou: meu neto, já sei por que ela caiu. Por que, vovô? Porque ela está oca por dentro. Aí o netinho olhou para o vovô e olhou para o bambu e falou: vovô, mas o bambu também é oco. E ele não caiu. Aí o vovô olhou para o netinho e falou: então agora nós vamos aprender algumas coisas. Por que o bambu é oco? Vovô, ele já nasce oco. Ele falou: exatamente. E quando ele olha para o netinho, ele fala: e assim somos nós. Quando nós nascemos, nós também estamos ocos por dentro, vazios por dentro. E precisamos ser cheios. Precisamos ser cheios da bênção de Deus. Precisamos ser cheios de Deus. Precisamos ser cheios de Cristo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios da palavra. O bambu sabe que ele é oco e nós também sabemos que quando a gente veio a esse mundo, nós também somos ocos por dentro, vazio, e precisamos ser preenchidos de Deus. Preenchidos por essa verdade, preenchidos por esse ensinamento. Sabe, meu filho, é isso que nós aprendemos com o bambu. A segunda coisa que nós aprendemos com o bambu, meu filho, é que nós temos uma vocação. Qual é a nossa vocação, vovô? Nós somos dos céus. Como diz a palavra de Deus, nós somos cidadãos dos céus, meu filho. Então, se você perceber, o bambu, ele cresce para cima. O bambu, ele cresce para cima, ele cresce na vertical. O objetivo do bambu é sempre estar olhando para cima. E assim tem que ser a nossa vida. A nossa vida tem sempre que estar olhando para cima. Como a própria palavra de Deus diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para o alto. Né? Paulo diz na carta aos Colossenses: buscai as coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Então, como servos e servas de Deus, nós não olhamos do lado, nós não olhamos para baixo, nós olhamos sempre para cima, nós olhamos sempre na direção de Deus. E você e eu precisamos fazer isso todos os dias. Outra coisa que nós aprendemos aqui com o bambu é que o bambu, ele tem uma raiz profunda. Entendeu, filho? A raiz do bambu é profunda, porque você sabe o que sustenta o bambu? Sustenta o bambu é a raiz. Aí pegou o netinho dele, levou lá na figueira. Falou: sabe por que a figueira caiu? A figueira caiu porque a raiz dela está exposta. A raiz dela não tem profundidade. A raiz dela está superficial. Olha bem para você ver, meu neto. A raiz dela está na flor da terra. A raiz dela não aprofundou. Não trouxe segurança para ela. O bambu, ele de fato, o que acontece? A sua raiz, ela vai descendo e ela vai agarrando, ela vai segurando, ela vai entrelaçando, ela vai se fortalecendo. E o bambu, ele vai crescendo. Existe um tipo de bambu conhecido como bambu chinês. Esse bambu, ele é muito interessante. As pessoas plantam ele na terra e ele fica ali, né, durante anos.
nasce pequenininho, nasce bem pequenininho, ele demora para crescer, 1 ano ele está pequenininho, 2 anos ele está pequenininho, 3 anos ele não chega a nem 1 metro. Mas sabe por que ele está ali? Parecendo que não vai dar em nada, é porque ele está tendo raiz, ele está tendo profundidade. Depois de 7 anos, quando ele atinge 7 anos, esse bambu chinês, quando ele atinge 7 anos, a sua raiz já está firme. Em 5 meses, ele atinge a altura de 37 a 45 metros de altura. Ele só pode chegar a essa altura por conta da raiz. Na parábola do semeador, Jesus diz que o semeador saiu a semear e a semente veio e caiu numa terra pedregosa, cheia de pedras. Ela nasceu, mas a raiz não aprofundou porque tinha pedra. Quando veio o sol, matou aquela planta. Quando nós não temos profundidade nas coisas de Deus, quando nós não temos profundidade em Deus, quando vêm as lutas, as tribulações, as tentações, a gente pode sucumbir. Então eu vim aqui dizer para você que, como bambu, nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Deus. Como bambu, eu aprendo que, se você perceber, o bambu não tem galho. O bambu só cresce para cima. Aí ele pega o netinho e leva lá na figueira. Falou, sabe por que a figueira caiu? Porque, em primeiro lugar, ela permitiu que ela fosse destruída por dentro pelos cupins. Os cupins destruíram ela por dentro. Segundo, ela é cheia de galhos. E o que os galhos, na verdade, representam? Né? O bambu ele não cresce do lado, ou seja, ele não olha do lado. A nossa vida é a mesma coisa. Nós não olhamos do lado. Nós não olhamos para o que está acontecendo à nossa volta. Nós olhamos para cima. Então, bambu não tem galho. Você não precisa, na verdade, você não pode criar galhos, porque os galhos atrapalham. Os galhos são um embaraço da nossa vida. Quantas pessoas hoje, na verdade, estão embaraçadas por conta dos galhos na sua vida? Perderam a essência, perderam o seu chamado, perderam o seu ministério, perderam a sua vida de intimidade com Deus, porque criaram galhos. Ficaram olhando para o lado, olha para cá, olha para lá, olha para lá. O bambu não faz isso, ele olha para cima. O foco do bambu é para cima. O bambu ele está preocupado em crescer, ele está preocupado em subir, ele está preocupado em olhar para cima. Não tem galhos, não tem preocupação. A palavra do Senhor diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, quando eu olho para o bambu, eu aprendo que ele nasce oco para ser cheio de Deus. Eu aprendo que ele vai sempre apontar para cima. Eu aprendo que é tempo de profundidade nas coisas de Deus. E eu aprendo que a gente não cresce do lado, a gente cresce para cima. Porque quando a gente cresce do lado, a gente fica muito preocupado com as coisas que estão à nossa volta. E as coisas que estão à nossa volta podem roubar a essência de Deus na nossa vida, no nosso coração. Deus te abençoe. E que esse aprendizado, né, da figueira e do bambu possa nos fortalecer e nos edificar. Um beijo no coração, fiquem na paz do Senhor. Não se esqueça, precisamos ser cheios de Deus. Deus abençoe você, no nome de Jesus.